por estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E também junto com os irmãos, revendo os amados irmãos, nos relacionando juntamente para engrandecer também o nome do Senhor Jesus. Gostaria de meditar nesta noite com os irmãos, lá no livro de Josué, Josué capítulo 10. Josué 10, do 6 ao 15, mas eu gostaria de ler desde o primeiro. Vou ler desde o primeiro versículo até o 15º. Josué capítulo 10, versículo 1 ao 15º. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a esta cidade e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca. E morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Amém. Os irmãos podem sentar, que Deus, pois, aplique a sua palavra em nossos corações. Isso é um texto maravilhoso, esses textos que mostram o que Deus fez pelo seu povo Israel.
E neste nós vemos aqui uma vitória inesquecível para todo o povo de Israel, que é assim que eu quero denominar a nossa meditação desta noite. Uma vitória inesquecível. Nós sabemos que Josué era aquele servidor de Moisés, andava e viveu com Moisés durante todos os dias de Moisés. Era um grande líder, vitorioso. Josué sempre obteve vitórias, né? Ele também incentivava o povo a guardar os mandamentos do Senhor. Nós lembramos aqui o que o pastor Leonardo leu domingo passado, lá em Josué, né? Ele dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele incentivava todo o povo de Israel a servir ao Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor. E nós vemos nele assim um grande líder. Depois de Moisés, Israel não teve outro além de Josué, não é verdade? Um grande líder, onde ele levou todo o povo de Israel a tomar lugar naquela terra prometida. Ele dividiu as terras e aí ganhou todas as guerras, venceu todos aqueles povos. E os irmãos, quando leem esse texto, ou leram já, perceberam que diz lá que Josué derrotou 33 cidades. Foram muitas cidades derrotadas por Josué e pelo exército de Israel. Portanto, Josué era um grande guerreiro, um grande líder em Israel. Ele conduziu, né, todo o povo de Deus para conquistar as terras de Canaã, né? Nós sabemos que Deus prometeu, Deus levou, Deus passou com ele o Jordão, mas Josué também fez a sua parte, que era lutar e derrotar os reis daquela época, daquele local, dando assim a terra deles para o povo de Israel, saindo-se vitorioso para a glória de Deus. Amém? Os irmãos lembram de alguma derrota de Josué e do seu exército? Somente na cidade de Ai, né? Onde o povo desobedeceu a Deus. Então ali foi uma pequena derrota que levou o povo de Israel a voltar-se para Deus. Daí em diante, só houve vitória, né? É só vitória, como dizem, né, hoje em dia, só vitória. Então Josué alcançou muitas vitórias para a glória de Deus, foi um grande líder. E aí nós observamos em Josué 10 e o versículo 8, Deus falando com ele, dizendo o seguinte: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Nós vemos aí Deus prometendo a vitória a Josué. Glória a Deus por isso. Quando um líder como Josué, ou mesmo um servo de Deus como nós, né, vamos enfrentar alguma coisa, com uma promessa dessa, o que é que nós cremos e acreditamos que vamos receber lá na frente? A vitória, não é verdade? Que é uma grande promessa do Senhor, e quem crê no Senhor jamais iria desistir. Não os temas, porque nas tuas mãos eu os entreguei. Louvado seja Deus. Quando Deus promete, Ele faz. Quando Deus promete, Deus faz. E foi o que Ele fez com Josué. Ele deu todos os seus inimigos nas suas mãos. E em segundo, coisa que nós vemos aqui, nas vitórias de Josué, é que ele precisava lutar. Deus prometeu, mas Josué precisava fazer a parte dele, precisava lutar. Veja onde tem, no capítulo 10, versículo 7 de Josué, que diz: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Então Josué fez a parte, ele foi com todos os seus valentes, com todo o seu exército, lutar contra os seus inimigos para a glória de Deus. E aí ainda diz no versículo 9: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Então um esforço de Josué, e com todo aquele pessoal que estava com ele, todo aquele exército, ele conseguiu chegar lá e fazendo a sua parte e crendo nas promessas de Deus, derrotou todo aquele pessoal, todos aqueles exércitos. Eram 5 reis contra apenas um, né? E esse um, que era Josué, né, todo o Israel, venceram a todos para a glória de Deus. Amém. Os irmãos, quando a gente lê aqui, um pouquinho mais atrás, a respeito de Gibeão, dos gibeanitas, né,
Os irmãos já devem ter lido essa história. Os gibeonitas, eles sabendo o que Deus estava fazendo, né, com relação às outras nações através de Israel, né, derrotou Jericó, derrotou Ai e outras mais. Então eles usaram de esperteza com o povo de Israel e resolvem fazer uma aliança, né? E os irmãos conhecem a história deles, que lá, eu acho que é no capítulo 9, eles criaram uma maneira de enganar o povo de Israel para fazer uma aliança, né? Disseram que era numa terra longínqua, chegaram lá com roupas rotas, alimentação já quase estragando, e aí o povo de Israel, Josué e todo o povo de Israel, não consultou a Deus, a aceitar a aliança deles. É um povo de longe, então quer nos apoiar. Não consultaram a Deus e foram enganados. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós, né, também batemos com a cabeça na parede. Aí depois diz: oxe, o que foi que eu fiz? Depois de acontecer alguma coisa, a gente vai orar, não é não? Ai, Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim que eu me envolvi nessa situação. Mas por que eu me envolvi? Porque não orei antes, porque Deus orienta, Deus dá a direção certa a todos aqueles que o procuram. Se Josué e todo Israel tivessem procurado eles, tivessem consultado a Deus, evidentemente eles não teriam feito essa aliança, não teriam sido enganados. Talvez muitos de nós estamos sendo enganados por alguma coisa, porque não estamos colocando diante de Deus o que nós queremos fazer, ou o que nós precisamos. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, depois de feita essa aliança, irmãos, Josué foi um homem de caráter, cumpriu ao pé da letra. Era como aquelas alianças de aperto de mão, não tinha papel, não tinha documento, não tinha contrato nenhum. Fez o contrato diante de Deus e Josué o cumpriu até o fim, mesmo sabendo depois que foram enganados, que eram os gibeonitas que viviam no meio deles, né? Mesmo assim eles cumpriram tudo o que aprovaram, toda a aliança que fizeram com os gibeonitas. Porém, né, Josué apenas colocou todos os gibeonitas como rachadores de lenha e tiradores de água para o povo de Israel. Então, já que vocês fizeram isso com a gente, vocês vão também ter que trabalhar, prestar serviço. Vão rachar a lenha para o fogo, para os fornos, né? E também tirar água para o povo de Israel. Então, eles ficaram com essa tarefa. Veja aí no capítulo 9 e o versículo 27, o que Josué fez com eles. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém? E aí, evidentemente, os gibeonitas, né, conheciam já essa aliança. Quando se viu cercado, sitiado por 5 reis da redondeza, eles não tinham forças para derrotar nada, para lutar, nem para derrotar esses 5 reis. Então eles mandaram pedir ajuda a Josué, né? Josué 10:6, que nós lemos, é o pedido de ajuda de Gibeão para Josué. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então eles pediram ajuda e Josué prontamente os ajudou, não é verdade? Prontamente foi lutar contra os inimigos dos gibeonitas, pois se tornaram também inimigos de Israel. E por causa dessa aliança, evidentemente, Josué se sente na obrigação de ajudar os gibeonitas. E evidentemente, Josué dessa vez orou, né, com a permissão de Deus, ele vai ter uma das maiores vitórias daquelas conquistas, daquelas guerras que eles enfrentaram. E essa vitória é uma vitória inesquecível. Por que se torna inesquecível? Porque nenhum dos israelitas, eu creio, e nenhum de nós esquecemos que nesse dia o sol e a lua parou. Não teve dia como esse mais, nem antes, nem depois. Portanto, é um dia
inesquecível, é uma vitória inesquecível para o povo de Israel e para nós também. Então nós vemos que Josué e todo o povo de Israel foram ajudá-los e tiveram essa vitória maravilhosa, né? Espetacular, inesquecível, diante de 5 reis que se juntaram contra eles. E aí, irmãos, por que, né, Josué e o povo de Israel alcançaram essa vitória tão grande, tão maravilhosa? Nós podemos observar, nesse texto que nós lemos, algumas condições para se obter uma vitória, principalmente se for uma vitória inesquecível. A primeira coisa que nós observamos aí é que Josué tinha um coração íntegro. O coração de Josué é um coração inteiro voltado para Deus. Íntegro quer dizer inteiro, como o pastor falou domingo. Inteiro voltado para Deus, né? Veja Josué 10, 6 e 7 o que diz. 6 e 7. Então subiu Josué 10, 6 e 7. Os homens de Gibeão mandaram dizer tal, e no versículo 7 diz: então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Por que Josué fez isso? Por causa da sua integridade, ele cumpriu o que falou, ele cumpriu o que se aliançou, né? O contrato que fez com eles. Esse é o coração íntegro de Josué. De Josué 9:9, nós vemos o seguinte, 9:9. Responderam-lhe: teus servos vieram, assim, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Então aí nós vemos que depois dessa aliança, Josué cumpre completamente o que ele falou, toda a aliança que ele fez com o povo dos Gibeões. A segunda coisa que nós vemos é que Josué honra os compromissos. Então, quem tem um coração íntegro, cumpre o que fala e honra com os compromissos. Se a gente assumir um compromisso, temos que honrá-lo até o fim. E em terceiro lugar que nós vemos aí, irmãos, é que Josué também exerce misericórdia. O povo gibeonitas mereciam misericórdia? Eles enganaram o povo de Israel, não mereciam. Mas Josué exerceu misericórdia com esse povo, ajudando-os e livrando-os das mãos dos seus inimigos. É interessante isso aí, né? Condições para termos uma vitória é ter um coração íntegro. Em segundo lugar, que nós podemos ver, é que para termos uma vitória inesquecível, precisamos de uma promessa motivadora, né? Josué teve essa promessa e todo o povo de Israel. Capítulo 10, versículo 8, o Senhor disse a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Que promessa maravilhosa, né? Se Deus falasse para nós um negócio desse, né? Vai, que você vai derrotar o seu inimigo, que coisa maravilhosa. Certo, Senhor, vou lá. Ou você temeria ainda? Creio que alguns ainda ficariam, né, na dúvida, mas Josué não teve dúvida nenhuma, foi e venceu, porque ele cria na promessa que Deus fez a ela. Quem fez essa promessa? Foi o próprio Deus que fez a Josué. Não dava para temer, nem dava para rejeitar de maneira nenhuma. E como nós podemos observar, essa promessa que Deus fez a Josué é uma promessa completa, em todos os sentidos. Quando a gente lê o versículo aí, não temas, não tenha medo, vá sem medo, vá, tenha coragem, enfrente, lute, que você vai ter a vitória. Eu tenho os dado em tuas mãos, ou seja, nenhum teu inimigo vai escapar, você vai vencer todos. Nenhum deles parará diante de ti, ou seja, aqueles que você não matar vão fugir. Então era uma promessa completa para Josué, e a promessa realmente motivadora. Então veja que para se alcançar uma vitória, temos que ter também uma promessa, uma promessa? Esqueci agora. Temos que ter uma promessa motivadora da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Você tem promessa? Cada um de nós temos promessas. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para as nossas vidas. Geralmente a gente não vive essas promessas porque não cremos.
se crermos nas promessas de Deus, certamente elas se cumprirão em nossas vidas, como tem se cumprido muitas, né? Na vida de muitos irmãos. Em terceiro lugar, também para ter uma vitória inesquecível como essa, precisamos ter um relacionamento sólido com Deus. Josué tinha esse relacionamento, né? Josué tinha intimidade para orar. Veja no versículo 12, capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou a quem? Ao Senhor. Josué falava com Deus, né? Abertamente, livremente, tinha comunhão com Ele e tinha essa liberdade de falar com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então precisamos desse relacionamento sólido com Deus. Em segundo lugar, Josué tinha autoridade para falar. Está no versículo 12. No dia, então falou Josué ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Então Josué tinha autoridade para falar, e veja o que ele falou, foi algo seríssimo, né? Ele disse o quê? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então, qualquer homem poderia falar uma coisa dessa e o sol iria parar? Se não tivesse intimidade com Deus, se não tivesse comunhão com Deus, se não tivesse a promessa de Deus? Jamais, né? Então, Josué tinha essa autoridade, a intimidade e a autoridade para falar para o povo. E, por último, Josué também tinha credibilidade para ser ouvido, né? Está no versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim, o quê? Atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué tinha essa credibilidade diante do povo. Deus deu essa credibilidade a Josué, devido ao seu relacionamento com ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se nós também quisermos ter vitórias na nossa vida, precisamos ter esse relacionamento sólido com o nosso Deus. Ter intimidade com Ele, né? E Ele vai nos conceder autoridade e também credibilidade diante de todos para a glória do Senhor. E o mais maravilhoso é o que nós vemos aqui no finalzinho do versículo 14, né? Que diz, porque o Senhor o quê? Pelejava por Israel. O Senhor é quem pelejava por Israel. O Senhor é quem peleja por nós, pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso, Deus operando maravilhas, né? Não houve um dia igual àquele. Também, talvez, na sua vida, Deus quer operar, ou na minha vida, nas nossas vidas, grandes maravilhas, porque Ele é quem peleja por nós. Estamos passando por dificuldades, por angústias, desesperos, né? Problemas diversos. Creia, irmão, o Senhor é quem peleja por nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E concluindo, eu quero dizer aos irmãos, que o mesmo Deus que pelejou por Josué, é o mesmo Deus que peleja por nós. Amém? Os irmãos creem nisso? Amém, é o mesmo Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. É este que peleja também por nós. Aleluia. E precisamos estar, agora nós precisamos estar nas mesmas condições, né, que Josué se encontrava. E também ter as mesmas atitudes de Josué. Fazendo isso, o Senhor vai continuar pelejando por nós. O Senhor vai continuar falando por nós. O Senhor vai continuar agindo através de nós para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como é que Josué se encontrava? Só para lembrar os irmãos, ele tinha um coração íntegro, né? Ele mantinha um relacionamento com Deus, com um Deus de promessa que peleja por nós. Amém? Que Deus, pois, aplique essa palavra em nossos corações, né? E nos ajude a crer cada vez mais nesse Deus todo-poderoso, que pelejou pelos israelitas
e que também tem prazer em pelejar por nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.